Os sons estão para além das palavras. Robert Schumann. É a minha divisa. Não que isso tenha algo a ver com o que está em causa neste momento, mas gosto de anunciar. Além do mais, eu não podia fazer isto com sons. Bem, na verdade até podia, mas nesse caso nem toda a gente poderia perceber o que está escrito, e não é isso que eu quero. É sim a vida. Cada um luta com as armas de que dispõe. Não quero considerar este trabalho como uma meta, mas antes como um pequeno passo para lá chegar. Na terra negra da vida, pousio do desespero, aqui o poeta semeia poemas de confiança. O poeta é uma criança que devaneia, mas todo semeador semeia contra o presente, semeia como vidente, sem saber se o chão é duro e lhe recebe a semente. Um poema de Miguel Torga. Não sei se os meus textos vão dizer algo especial ou se o objetivo for esse, se alguém os vai ouvir. Fiquei envolto em mistério, mas, se não disserem nada a ninguém, pelo menos a mim dizem-me alguma coisa. Todos os textos e poemas são baseados em vivências minhas. Isso explica o porquê de eles serem especiais para mim. Tantas coisas que eu gostava de ter dito, tantas coisas que eu gostava que as pessoas soubessem, e que nunca disse, por medo. Não é suposto este trabalho ser considerado uma meta, mas se alguém conseguir ouvir dizer o que eu nunca disse, posso dizer que já alcancei. Escrevo porque é uma forma de me sentir livre entre quatro paredes. Dependendo se me encontro triste, contente ou inquieta, assumo a escrita como uma forma de comunicação que não posso ter a falar diretamente com as pessoas. Desde muito pequena descobri que, através da palavra, uma coisa desagradável pode tornar-se bonita ou algo comum e interessante. Talvez quem me tenha estimulado mais para a escrita tenha sido a minha mãe, a minha professora do ensino básico, Mónica Lopes, a minha professora de segundo ciclo, Marco Aurélio, e as professoras Silvia Monteiro e Maria Luísa Pinto. Todas estas pessoas, cada uma à sua maneira, contribuíram para eu continuar a escrever as minhas histórias. As leituras que mais influenciaram o meu modo de escrever foram os textos de Sofia de Melo Brainer Anderson, o Dom Quixote de Miguel Cervantes, poemas de Fernando Pessoa, os contos de Hans Christian Andersen e os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Estas leituras influenciaram os meus temas e o meu vocabulário. Também gosto de interpretar música porque, para mim, é como um segundo idioma. Em poucas notas, podemos dizer o que dizemos em muitas palavras. A maioria dos meus textos foram influenciados pela música clássica que ouço com frequência. Por exemplo, em O Boneco de Papel, passagens de O Lago dos Cisnes e O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, deram forma ao tema. Um músico que eu admiro é o compositor alemão Robert Schumann. Mesmo não sendo um músico contemporâneo, admiro a sua tenacidade pelo facto de persistir em tocar piano, apesar de ter 2 dedos da mão direita paralisados. Gosto muito de estar no campo, em Ferreiros de Tendais, uma aldeia colorida em Sinfãs, porque não há tanto barulho, nem há confusão de trânsito e posso ter o maior descanso. Há paisagens muito bonitas e não tenho horário feito pelos outros. Mas apesar de me sentir livre e feliz, acabo sempre me sentir presa e triste por alguma coisa que deixo na cidade. Na cidade gosto muito do Colégio Nossa Senhora da Bonança e da Academia de Música de Vilar do Paraíso. Ambos são como uma segunda casa para mim. O meu espaço ideal para viver não tem vizinhos e é bastante isolado. Eu não sou uma pessoa propriamente silenciosa depois das 10 da noite, devido ao facto de me apetecer tocar piano e ouvir música. O mais pequeno dos felinos é, sem dúvida, uma obra-prima. Uma obra-prima. O mais pequeno dos felinos é, sem dúvida, uma obra-prima. Lá disse Leonardo da Vinci. E é verdade, só os meus gatinhos são uns chuchus tão queridos. Quem olha para aquelas carinhas inocentes, aqueles olhinhos, então a minha Mariazinha tem os seus olhos brilhantes como 2 estrelas pendentes no céu noturno e a sua carinha de bolacha. Bolacha Maria, exato, da piada. E a Mimi, que aqueles olhinhos de Miauli. Eu ganhei o vício de dizer Miauli, desde que me contaram que ela anda tanto, não tem piada nenhuma. Hã? Que é isso?
romance de um gato preto e de uma pena branca. A pena jazia abandonada, uma pena branca como a neve e leve como o vento. Quem a largara? Um pássaro na certa. Mas qual pássaro? Talvez um pássaro que estivesse de passagem. Ou teria sido um cisne branco que seguia o seu rumo em direção à plácida luz da lua. Mas quem sabe? Será que a lua sabe? Ao longe, um cão uiva. Ou será que chora? Por quantas penas passará? Mas quem sabe? E será que a pena sabe? E eis que se aproxima um gatinho. Não era um gatinho especial, como os gatinhos dos contos. Era um gatinho de rua. E curiosidade não lhe falta. O gatinho preto como a noite aproximou-se da pena branca como a lua. Mas uma aragem levanta a pena no ar e leva-a consigo. E a pena atravessou o pequeno lago de peixinhos dourados. Rodopiava, dava voltas sobre si própria e acabou por pousar calmamente na relva. O gatinho circundou o lago e abeirou-se da pena branca como a lua e leve como o vento. E, ingenuamente, como criança inocente, começa a brincar com ela. A pena é leve, o gatinho corre atrás dela. A brisa ondula as folhas das árvores, cuja luz da lua refletia os seus troncos escuros. As águas do lago brilham, tremem, e o ar cheira de silva e a flor de laranjeira. E a brisa leva a pena consigo. Devagar, devagar, e o gatinho abeira-se da pena, e a pena rodopia, rodopia ao sabor do vento, dá voltas e mais voltas, voa cada vez mais alto em direção à lua. E os olhos do gatinho, cintilantes como os astros que, com a lua, iluminavam o céu noturno, perdiam-se nela, davam a entender que este queria voar com a pena em direção à lua e às estrelas. Não houve jamais pena branca como aquela. O gatinho preto desapareceu, certo, foi levado pela pena branca, e a madrugada trouxe a luz do sol, tão contrária ao luar, encobrindo todos os pontos luminosos do céu, incluindo a própria lua, a única lembrança de uma noite mágica, algo que só acontece para aqueles que acreditam que existem sonhos. E, porque eu acredito nos sonhos, sei que lá em cima estão alguns do gatinho preto e pena branca, lá em cima, no céu, na lua. E sei que, em noites de lua cheia, tanto a pena como o gatinho abandonam a lua branca e se precipitam no espaço, o gatinho atrás da pena, em direção ao infinito, navegando nas estrelas. Não perguntarei quem sabe, pois eu acredito nos sonhos, aqueles países onde as árvores se mexem e as flores cantam canções. Não perguntarei quem sabe, pois eu sei que sei. E vós, não sabeis? Quando comecei a elaborar o livro, não pensei num público-alvo específico. No entanto, avaliando o resultado final, poderia dizer que se destina a jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos. O boneco de papel e outros textos é o resultado de uma compilação de textos ordenados cronologicamente, por isso pode ser classificado como meu companheiro de alguns anos. O primeiro texto data do ano 2003. Apesar de ser visto como um livro de contos, neste trabalho também existem poemas. O boneco de papel e outros textos, para mim, é como uma caixinha de sonhos à espera de ser aberta, por quem tem interesse em espreitar o seu conteúdo e que também quer sonhar como eu. Durante as suas aventuras, o boneco de papel passou por muitas privações e infelicidades devido a julgamentos feitos por si e pelos outros. E gostaria de deixar necessariamente esta pergunta no ar: será que todos nós não somos, ocasionalmente, bonecos de papel?